E salve o tricolor paulista! Rick aqui, já de volta em casa. Vamos, para quem me acompanha aí nas outras redes sociais e até mesmo acompanhou o vídeo de pré-jogo do YouTube, né? Viajei para São Paulo, eu moro em Ribeirão Preto, né? Viajei para São Paulo, 4 horas e pouquinho aí de viagem para ver esse jogo, para ver o São Paulo e Santos. Então, ontem estava no estádio, gravei bastante conteúdo bacana, depois dá uma olhada lá nas outras redes sociais. Mas, pô, vim aqui falar um pouquinho de como é que foi a experiência, assistir o jogo, ver o jogo no Camarote dos Ídolos, inclusive contar um pouco do jogo como um todo, né? Trazer um pouco da minha opinião, fazer esse pós-jogo de uma vitória excelente, né? O São Paulo precisava muito, muito, muito. Era o jogo, igual eu comentei aqui no pré-jogo, era o jogo pra mim mais importante da temporada até aqui. E agora a gente tem outras duas finais aí, basicamente, contra o Primavera e contra a Ponte Preta, para se tudo der certo a gente ainda classificar no Paulista. Eu ainda acredito nessa classificação ganhando os dois últimos jogos. Mas vamos falar um pouco do jogo, destrinchar, né? Basicamente. Falando um pouco da minha experiência, né? Pra quem não sabe, eu consegui resgatar o Camarote dos Ídolos. O Camarote dos Ídolos ele tem um preço bem alto, dá para qualquer torcedor comum comprar. Porém, ele dá pra você resgatar, se você for sócio torcedor, dá pra você tentar resgatar quando eles abrem essas experiências. O sócio torcedor consegue resgatar uma série de experiências, dentre elas o ingresso do Camarote dos Ídolos. E esse ingresso, basicamente, você tem que entrar lá na hora e tentar resgatar o mais rápido possível, e eu consegui resgatar. Ou seja, eu fui de graça num camarote que era open bar e open food. Então, e o camarote abria às 4h30 da tarde. Então eu cheguei no Morumbi umas 4h40, já pra comer, fazer aquela forra, tomar uma cervejinha também. Então, basicamente, essa foi o começo da minha experiência. Falando do São Paulo em si, a questão da escalação, né? Como eu comentei no vídeo de pré-jogo também, eu esperava que o Crespo não fosse mudar muita coisa. Por quê? Porque funcionou. A gente tinha levado 3 gols em 2 jogos seguidos. A gente enfrenta o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul, e não sofre, né? Defensivamente falando. Então, voltar com o sistema de 3 zagueiros deu mais confiança. São Paulo voltou a jogar melhor. Então, acho que fez todo sentido, né? O Crespo seguir com o esquema de 3 zagueiros. E durante a semana tinha saído notícias de que o Danielzinho e o Caleri estavam com um certo desgaste físico, né? Que eles fizeram só treino regenerativo, não participaram de todas as atividades. Então era meio óbvio já que o Crespo, muito provavelmente, ia poupar alguém, né? Ou ia dar menos minutos. E aconteceu que deu menos minutos pros dois, no fim das contas, né? O Caleri acabou começando no banco, então entrou o Tapia no lugar dele. E o Danielzinho acabou sendo substituído até que cedo, porque ele estava fazendo uma excelente partida, mas foi substituído até que cedo, justamente para não estourar jogador. A gente sabe o tanto que a gente sofreu com lesão ano passado e tem que ter essa dosagem para que a gente não sofra de novo com lesões. Então acho que o Crespo acabou fazendo bem. Obviamente, queria muito ter visto o Caleri desde o começo, né? E agora esse engenheiro de obra pronta, o Tapia felizmente fez o gol o que abriu o placar, então tá tudo certo. Mas eu queria muito ter visto o Caleri jogando contra essa fraca defesa do Santos desde o início. Mas então o São Paulo acabou indo ali, né? De Rafael no gol, as alas foram de Mike e Enzo, o trio do zaga padrão, né? Sabino, Arboleda e Alan Franco, com o trio de volantes, que eu não gosto de falar que é volantes, né? Pra mim, tanto o Bobadilha quanto o Marcos Antônio são meias, mas foi com o Bobadilha, Marcos Antônio e o Danielzinho ali um pouco mais recuado. E no ataque, Luciano e Tapia. Então, basicamente, né? Ele manteve a mesma escalação que foi contra o Flamengo, só trocou o Caleri ali pelo Tapia, justamente por conta do desgaste. E acho que a maior preocupação minha e de todo São Paulino era como é que a gente ia jogar com 3 zagueiros e, entre aspas, os 3 volantes. Porque contra o Flamengo é um time que propõe, o Flamengo é um time que fica mais com a posse de bola, é um dos melhores times da América do Sul. Então, a gente precisava marcar melhor. E eu acho que esse sistema dava um poder defensivo bom. Só que como é que a gente ia atacar? Esse era meu grande ponto ali com essa escalação. Será que o São Paulo ia conseguir atacar com esse time? Ia conseguir atacar, segurar a bola, ter posse, manter ali a posse, conseguir ser agudo, efetivo? Porque é isso que a gente precisava fazer contra o Santos, né? O Santos, claramente, pô, o Brasão, com 15 minutos de jogo, ele demorou pra bater um tiro de meta, pô. O Santos, com 15 minutos de jogo, tava fazendo cera. O juiz foi lá até dar uma bronca lá no Brasão. Mas com 15 minutos de jogo, o cara tava fazendo cera. Então era meio óbvio que o Santos ia vir muito mais pra jogar por um empate do que pela vitória. E o São Paulo precisava muito dessa vitória. E aí, felizmente, a resposta tá dada, né? Primeiro tempo, o São Paulo, pra mim, dominou muito as ações, mesmo antes de estar com um jogador a mais, né? Mas o São Paulo dominou muito as ações. Acho que o São Paulo tava com posse de bola, tava conseguindo sair jogando. O Santos tentou marcar pressão, mas o Santos é uma negação marcando pressão. São Paulo conseguiu sair jogando com qualidade. Toda hora que passava a bola no Danielzinho, no Marcos Antônio, no Bobadilha, dava muita qualidade no meio-campo. São Paulo estava saindo, jogando muito bem e dominando a maior parte das ações, né? Tanto é que São Paulo
falando de antes da expulsão, São Paulo cria, né, uma chance, uma boa chance com o Bobadilla, cria uma chance com o Luciano, se eu não me engano, também. O São Paulo tem 2 chances ali que a bola passa. Ah, não, é com o Tapia. Teve uma com o Tapia e uma com o Bobadilla. As 2 passam muito perto da trave e acaba não saindo o gol. Mas parecia que o São Paulo ia engatilhar. Parecia que, ó, alguma coisa tá dando bom aqui. E aí, numa dessas pressões totalmente equivocadas que o Santos faz, o São Paulo consegue sair jogando aqui pela esquerda. O São Paulo começa a construir o jogo. E o Marcos Antônio, que corta pra dentro, vem o Gabriel Menino e dá um carrinho no meio do Marcos Antônio, claramente para amarelo. Gabriel Menino já tinha amarelo por conta de uma confusão que ele quis se envolver, né? Ele chegou dando um chute, o Tapia tava deitado, ele chegou chutando a bola em cima do Tapia, levou amarelo por conta disso. Então, juvenil demais, né? Gabriel Menino, mais uma vez menino, né? Que já jogou a carreira fora, era uma baita promessa do Palmeiras e simplesmente não quis jogar mais bola. Expulso corretamente, e dali pra frente eu acho que o jogo tranquiliza bastante. Ele foi expulso mais ou menos ali com uns 30 e pouquinhos minutos do primeiro tempo. O único ponto que eu achei foi que o jogo ficou muito, muito, muito travado depois que ele foi expulso. Durante a expulsão demorou pra ele sair, depois teve a questão do árbitro, que de maneira patética, né, mandou o menino do Santos lá tomar no cu. Pô, pelo amor de Deus, né, você é árbitro de futebol e você tá mandando um moleque de 18 anos ir trabalhar no Cruzeiro, sabe? Pô, não faz isso, cara, nada a ver, né, aquela atitude do juiz, mas que gerou uma pausa ali bem grande também. No fim das contas, acho que tudo isso só prejudicou o São Paulo, sabe? O Santos conseguiu fazer uma cera, o Brasão caiu, aí o Brasão ficou um tempo caído, aí depois teve a questão do árbitro, e aí ficou o final do primeiro tempo ali, o São Paulo praticamente não conseguiu aproveitar esse um jogador a mais. Praticamente não conseguiu aproveitar, porque ficou facilmente uns 6, 7 minutos parado o jogo, teve ainda pausa para hidratação, e, de novo, né, a depender do horário do jogo, acho isso patético, mas ok, tem essa pausa para hidratação. E o juiz deu 4 só de acréscimo no primeiro tempo. Então o São Paulo nem conseguiu aproveitar esse restinho de primeiro tempo com um jogador a mais. No intervalo, pra mim, se a gente já criticou o Crespo por demorar pra mexer, criticou o Crespo por, às vezes, mexer mal e etc., pra mim o Crespo é perfeito nas alterações, tá? No intervalo, ele tira os 2 que estão amarelados pra não correr qualquer risco, então ele tira o Enzo e o Sabino. Eu acho que tinha que tirar um zagueiro mesmo, porque pra colocar o time um pouco mais ofensivo, né? Então, pra mim, tinha que tirar um zagueiro. E ele tira o Enzo também de maneira assertiva pra não correr risco de igualar o jogo. Da gente querer igualar o jogo e jogar 10 contra 10. Vai que acha uma falta, o juiz acaba. Ou alguém arruma uma confusão ali com o Enzo de novo e ele leva o amarelo e é expulso. Enfim, acho que o Crespo foi muito bem nas alterações. Coloca o Lucas pra ajudar um pouco mais na frente, pra São Paulo ganhar um poderio ofensivo e tira um zagueiro, que a gente ia precisar se defender bem menos, né? E coloca o Wendel no lugar do Enzo, aí só troca peça de fato, só porque ele tava amarelado. Acho que até dos zagueiros eu teria tirado o Alan Franco se não fosse pelo amarelo. O amarelo, o Sabino, inclusive, leva no finzinho do primeiro tempo. E aí eu acho que o Crespo vai muito bem, faz a alteração que tinha que fazer, tinha que tirar um zagueiro e colocar o time mais pra frente. A entrada do Lucas é uma entrada inteligente pra aproximar ali o Lucas do Tapia e do Luciano. Então acho que isso foi muito bem, né? Feito. O Wendel também tem um bom poder ofensivo. Acho que o Wendel entrou muito bem, fez uma boa partida ontem. E aí o São Paulo, né, volta pro segundo tempo já nesse intuito de pressionar o Santos e fazer o gol quanto antes. E o gol sai relativamente rápido, numa boa jogada do Lucas, é uma boa... na verdade, que o São Paulo colocou o Santos na roda nessa jogada, né? Tem uma bela triangulação ali pela esquerda, que toca Marcos Antônio, Lucas, toca de volta e vai a bola e volta de novo. É muita qualidade ali, muita qualidade. E o Lucas, numa bela arrancada, rola a bola pra trás, pro Luciano, o Brasão faz uma defesa, aí acho que o rebote volta pro próprio Luciano, não sei pra quem que o rebote volta ali, eu tava no estádio, né? Nem cheguei a ver os melhores momentos do jogo ainda, eu cheguei em casa, já vim gravar o vídeo, mas sobra a bola pra alguém ali da Andari que também finaliza, acho que o Brasão também defende, e a bola vai pra trás, e o Tapia corre atrás da bola, e o Mike tá vindo de frente, o Mike chuta bem, né? Naquela hora eu pedi, rola, 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 era só ele rolar ali pro Mike chegar chutando, ele não olha, ele vira de frente, ele chuta e conta muito com a sorte, né? Porque a bola desvia e acaba matando o Brasão. Nem sei se o chute ia pro gol com um certo perigo, mas fato é que o Tapia em clássico, mais uma vez decisivo, mais uma vez fazendo gol, já fez gol contra os 3, né? Contra Corinthians, contra Palmeiras e agora contra o Santos. Então o Tapia foi o que eu brinquei ali nos vídeos, né? É o nosso bagre favorito, pô. Ele é o cara que briga, ele é bagre, claramente é bagre, ele é ruim de bola, toma muita decisão errada, mas ele é nosso bagre. Ele é nosso bagre favorito, e quando tá lá, ele tá empurrando a bola pra dentro do gol, e é isso que vale.
E aí depois 1 a 0 acho que o jogo tranquiliza de vez, né? A única coisa que acontece ali é o Rony entrar e tentar uma bicicleta da parte do Santos. Teve uma bola, né? Só falando do segundo gol antes de já falar isso, mas o segundo gol é uma. Nossa, que pintura de passe do Marcos Antônio pro Luciano. Pintura de passe. O Luciano nem precisa dominar a bola, que ela já quica macia ali, pra ele meter um petardo de esquerda. O legal de estar no camarote dos ídolos, isso é uma coisa legal, né? Mas tem TVs. Então, na hora que o Luciano chutou, eu comemorei o gol e vi o bandeirinha, eu já virei pra TV. E nisso que eu já virei pra TV, a Record já tava mostrando ali o replay do lance, e já deu pra ver que o Luciano não tava impedido. Então eu já continuei comemorando antes do VAR, porque como tem a TV ali no camarote dos ídolos, isso é uma coisa legal. Mas, enfim, já deu pra comemorar mesmo antes do VAR, porque ele tava numa posição bem legal, né? O bandeirinha foi muito mal nesse impedimento, aliás. Mas bolão do Marcos Antônio, 2 a 0 São Paulo. São Paulo cadencia o jogo. Tem um bom chute ali, que eu acho que foi do Barreal, que o Rafael faz uma baita defesa, baita defesa. Se ele não faz essa defesa, poderia complicar o jogo, né? Um 2 a 1, enfim. Mas o Rafael faz uma baita defesa, também garante resultado. São Paulo, acho que como um todo, jogou muito bem. Pablo Maia entrou depois, talvez não tenha entrado tão bem assim, mas Pablo Maia entrou depois ali, justamente no lugar do Danielzinho por questão de cansaço. Teve o Calera entrando também. Então, assim, foi um jogo bem controlado por parte do São Paulo. O São Paulo até criou mais chances para fazer mais gols. Acabou não aproveitando, mas, pô, 2 a 0 bem convincente. Fizemos, ganhamos, que era o mais importante nesse momento. Saímos com os 3 pontos, subimos um pouco na tabela do Paulista e vamos de novo, né? Brigar por esses 2 jogos aí, que esses 2 jogos, Primavera em casa e o que é sábado que vem, e a Ponte Preta fora, talvez já até a Ponte rebaixada, ganhar esses 2 jogos que a gente tá classificado. E eu acredito muito que a gente vai conseguir se classificar aí com esses 13 pontos. Eu fiz umas simulações e com esses 13 pontos que a gente pode chegar, é bem difícil ficar fora, tá? Tem um mundo, mas é bem difícil. Com 11 já começa a complicar, então o ideal é a gente ir atrás dessas 2 vitórias aí mesmo no Campeonato Paulista. Falando agora um pouco só sobre a experiência do Camarote dos Ídolos, é bem legal, de novo, né? Toda a experiência. Você ir lá, você tá tomando uma cerveja, você come, mano, a qualidade da comida é excelente, excelente. Não tenho o que dizer. Gravei um conteúdo lá com os caras do Camarote, vamos ver se eles vão publicar depois, mas gravei um conteúdo lá que eles perguntam quanto que vai ser e tal. Pedi pra eles me marcarem lá. Também fui ali, né, pra curtir todo o pagode, que tem uma banda de pagode que toca ali mais ou menos, eles começam a tocar mais ou menos umas 2 horas antes do jogo, param uma meia horinha antes, tocam no intervalo e depois do jogo tocam mais uns 40 minutos ali. Então, é uma experiência bem legal. O único ponto é que a galera não canta, é uma galera que vai para assistir o jogo sentado e etc. E eu não tenho esse costume, né? Eu tenho o costume de assistir o jogo de pé, na arquibancada, etc. Então é a única coisa que ainda incomoda um pouco. E assim, que ontem o São Paulo jogou muito bem, não teve ninguém que jogou mal, mas eles pegam muito no pé. Teve uma hora que o Pablo Maia errou um passe e a galera, Pablo Maia, vai tomar no. Já xingando o Pablo Maia, eu falei, calma, caralho, tá 2 a 0. O cara errou um passe, respira fundo, sabe? Eu acho que a torcida de arquibancada acaba apoiando muito mais o time, mas é uma questão de é diferente só, né? As pessoas que estão ali não têm talvez tanto hábito assim de ir ao estádio, quando vai que é uma experiência de fato. E aí o Camarote dos Ídolos dá essa experiência, é muito da hora mesmo. E, pô, ficar tomando uma cervejinha ali, assistindo o jogo, você tudo open, do bom e do melhor, ouvindo um pagode depois. Assistir o jogo numa posição de campo bem legal, porque fica ali no segundo anel, né? Então, bem legal. Então, assim, de novo, Camarote dos Ídolos, experiência fantástica. O único ponto ídolo, só foi o Chula, não teve mais nenhum ídolo no Camarote dos Ídolos. Então eu acho que o São Paulo poderia se dedicar para sempre tentar levar mais ídolos, sabe? Então só foi o Chula. O Chula normalmente sempre tá lá no Camarote dos Ídolos, é o embaixador do Camarote dos Ídolos. Mas ainda assim, tirei foto com o Chula, conversei ali com o Chula também, então é legal, é bem legal a experiência, mas pra quem é torcedor de arquibancada, eu acho que tem um pouco de dificuldade de assistir o jogo ali, viu? A sorte é que o estádio tava cheio, então em vários momentos todo mundo acabou cantando, mas assistir o jogo sentado é uma experiência muito difícil, muito difícil mesmo. Mas foi legal, foi bem divertido, demos sorte, ganhamos e vambora, né? Vamos agora quarta-feira contra o Santos de novo, lá na Vila. Muda um pouco do ambiente, né? E por consequência muda um pouco
do favoritismo, mas é um jogo bem menos importante do que esse jogo do Paulista. Esse jogo do Paulista a gente ultrapassa o Santos na classificação, a gente coloca eles numa situação mais difícil do que a gente, se a gente não ganha o jogo era praticamente impossível classificar, então assim, acho que o São Paulo ganhou e agora, pô, se empatar contra o Santos na quarta não vai ser um problemão, sabe? Então acho que no mais, foi excelente, né? São Paulo jogou bem, 2 vitórias seguidas, acho que tranquiliza o ambiente, tranquiliza essa questão de, fora Crespo. O Crespo foi muito bem no jogo, teve uma ótima visão de tirar os 2 amarelados, então, enfim. Acho que agora curta, São Paulino, curta o momento, que eu acho que é bem importante a gente curtir um pouquinho desse momento. Tamo junto, aquele abraço. Se gostou do conteúdo, né? Não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, dar aquela moral. A gente tá crescendo aqui. Quando bater 1.000 inscritos, vai ter o sorteio da camisa 3 de São Paulo, que eu vou enviar, inclusive, pra quem já perguntou aí, né? Vou enviar por correio pra quem ganhar a camisa. Então não esqueça, né? De se inscrever no canal, de seguir e dar aquela moral, porque quando você comenta e deixa o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega pra mais pessoas. Ajudem aí a crescer o canal. Tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo!